Olá, boa tarde. Sou o professor Isaías e hoje nós vamos estudar educação financeira. Veja que eu serei o professor de matemática de vocês e também uma disciplina paralela chamada educação financeira, que a gente deve ter uma aula por semana, que é muito importante para o cotidiano de vocês. E para que a gente entre exatamente no tema de educação financeira, antes a gente tem uns pré-requisitos. Nós vamos trabalhar o tema que eu escolhi aqui, razão e proporção. Vamos começar por razão e à medida que a gente avançar, tiver um entendimento bom de proporção, de razão, uma regra de 3, aí a gente vai entrar para a educação financeira propriamente dita, ok? Então eu coloquei aqui no quadro aqui, educação financeira, e a unidade que nós vamos abordar agora, razão e proporção, e oitavo ano, ok? Neste capítulo, vamos retomar os conceitos de razão e proporção. Por que a gente fala em retomar? Porque vocês já estudaram razão e proporção lá no 7º ano, certo? E aí diz, a razão entre A e B, aqui, apesar de ser letras, eles estão representando números, tá? Na matemática a gente usa muito as letras para representar números. A e B, a razão entre A e B, ou seja, dois números, também pode ser representada por A dividido por B. Então, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: a razão vem sempre assim, em forma de fração. Toda razão é uma divisão. Isso aqui também pode ser representado A dividido por B. Ok? Então, se eu falar na razão aqui de 4 sobre 2, eu posso dizer que é 4 dividido por 2, que na verdade nem é a fração. 4 dividido por 2, 2. Mas poderia ter sido o contrário. 2 e 4. 2 dividido por 4, depois a gente vê com mais calma, 0,5. Ok? Então, toda razão é uma divisão. Tá? 0,5 nós sabemos que é a mesma coisa que meio, né? E 2 realmente é metade de 4. Tudo bem até aí? Então, olha lá. Denomina-se razão entre dois números A e B nessa ordem. Quando ele diz nessa ordem, quer dizer que o B é o denominador. Tá? Quando o B for diferente de zero. Então, ou seja, nenhuma razão, o denominador, aí vamos colocar aqui, vou repetir aqui, o A sobre B, esse A nós vamos chamar numerador. E o B, denominador. Eu sei que vocês já sabem disso, tá? Mas eu tenho que repetir. Então, olha lá. Esse denominador, ou seja, numa razão, o denominador nunca pode ser zero, tá? É você imaginar alguma coisa que você vai dividir por zero. Você não vai encontrar a resposta, né? Tem gente que diz lá, eu tenho 100 reais, vou dividir por zero, vou ficar por 100. Não é verdade. Se você tem 100 reais e dividir por 1, você fica com 100. Mas por zero, não tem como fazer esse cálculo, ok? Então, essa divisão por zero, ela está descartada, já vem no conceito aqui, ó. B diferente por zero. E essas razões, elas são usadas em inúmeras atividades do dia a dia, do cotidiano da gente. Vou apagar, porque já sei que vocês podem pausar o vídeo aí, depois anotar se achar necessário. Tá? Então o que acontece? Vamos dar alguns exemplos. Velocidade média, olha lá. Velocidade representada pela letra média, vou escrever aqui do lado, ó, V de velocidade média vai ser igual a distância pelo tempo. Distância normalmente na física a gente chama de espaço, variação de espaço. Sair de um ponto 1 para o ponto 2, variou o espaço. E o tempo, tá? Essa distância aqui, ela pode ser fornecida, por exemplo, em quilômetro. O tempo pode ser dado em hora. H de hora, km de quilômetro, tá? Vamos pegar um exemplo aqui hipotético aqui. Vamos dar um exemplo, um veículo
Vou pegar o do livro aqui que já está pronto aqui, pra gente não ir muito longe. Olha lá. Ele colocou aqui no livro aqui. Imagine um automóvel que percorre 450 km. Olha lá. Um automóvel percorre 450 km em 5 horas. Ok? Imagine um automóvel que percorre 450 km em 5 horas. Podemos dizer que a cada hora esse automóvel percorre o quê? Olha lá. Se ele anda 450 km em 5 horas, nós podemos dizer que a cada hora ele percorre 90 km. Por quê? 9 vezes 5, 45. Tá? Então, a cada hora ele percorre 90 km. Ok? Isso é uma das descobertas, mas nós podemos usar também, por exemplo, Belém Salinas, Belém Paragominas. Olha lá. Belém Paragominas. A distância Belém Paragominas são 300 km. Ok? Vamos imaginar que um veículo demore 3 horas para chegar lá. Tempo de viagem, 3 horas. Pergunta-se qual a velocidade média desse veículo. Ora, nós vimos aqui, que ainda está em cima, olha, velocidade média, basta eu ter a distância pelo tempo. Então vamos lá. Velocidade média, que eu vou chamar agora só de VM. Distância percorrida, 300 km. Dividido por tempo. Tempo, 3 horas. Ora, velocidade média vai ser... Quanto é 300 dividido por 3? Lembra que toda fração é uma divisão. Então, 300 dividido por 3, 100. E qual é a unidade de velocidade? Está aqui, ó. Quilômetro barra hora. Que a gente escreve, vocês estão acostumados a ver nas placas de sinalização assim. 100 km por hora. Ok? Então aqui foi uma introdução simples, calculando velocidade média. Isso a gente pode usar em densidade. O que é a densidade de um estado? Por exemplo, eu tenho a população de um estado, vamos supor aí, Minas Gerais. Minas Gerais, vamos chutar aqui que ele tenha 21 milhões de habitantes. Olha lá a quantidade de habitantes. Vou escrever aqui embaixo para vocês saberem o que é isso. Habitantes. 21 milhões de habitantes tem em Minas Gerais. Ok? E aí eu tenho que saber o território. O tamanho do estado. Território de MG. Ok? Qual o tamanho do estado de Minas Gerais? Vou pegar um valor aqui para a gente chutar. Em torno de aí 600 mil quilômetros quadrados. Isso aqui é um chute, gente. Tá? É uma hipótese. O que aconteceu aí? Eu tenho o território e eu tenho a população. Se eu quiser saber a densidade demográfica, o que é densidade demográfica? Saber a quantidade de pessoas que ocupa o estado, o território, por quilômetro quadrado. O que eu vou fazer? A densidade é a razão entre número de habitantes pelo território ou área. Ok? Então vamos lá.
Densidade de Minas Gerais. Quantos habitantes? 21 milhões. Olha lá. Território, 600 mil. Olha, nós já vimos que toda fração é uma divisão. Então vamos cortar. Ó. Um zero em cima, um zero embaixo, um em cima, um embaixo. Já cortei 3 de cada. Ainda tem 2 embaixo. 1, 2, 1, 2. Sobrou 210 por 6. Vamos dividir esse 210 por 6? Aqui do lado. Uma aproximação, ó. 210 dividido por 6, 21 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18 para 21, 3. Vamos baixar o 0. 30 por 6, 5. Ok? Então, olha lá. Densidade populacional de Minas Gerais é exatamente 35 habitante por quilômetro quadrado. Lembra que quando eu some aqui a gente tinha a unidade habitante, aqui a gente tinha a unidade quilômetro quadrado. Quando eu faço as divisões, eu faço a razão das unidades. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que lá em Minas Gerais, desculpem, isso quer dizer que lá em Minas Gerais só nós temos 35 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quer dizer, tem bastante gente por quilômetro quadrado, considerando aqui a nossa região norte. Nós temos muito mais áreas não habitadas do que habitadas, ok? A gente encerra por hoje. Na próxima aula a gente continua, se Deus quiser. Um abraço.